Oi, Ana, tudo bem? Marlene, então, respondendo a sua pergunta, nós estamos gravando as aulas e aí não sei como que nós vamos combinar, se isso será liberado para quem fez a inscrição para o curso, tá? Mas assim que estiver tudo liberado, nós avisamos. Porque segunda e terça tiveram as duas aulas da doutora Ana Carolina, né? A parte de autoconhecimento. E é interessante porque essa parte de alimentação é muito emocional, né? É totalmente emocional. E hoje a gente vai para a parte prática da dieta. Perfeito. Então eu vejo, Marlene, com a doutora Ana Carolina sobre a questão do que foi gravado, e aí nós vamos verificar como isso será disponibilizado para vocês. Bom, agora são 7 horas. Eu vou iniciar, eu vou aguardando o pessoal entrando aos poucos, tá? Para a gente não estender muito o assunto, até porque amanhã tem bastante material para passar. Tem um monte de paciente aqui. Deixa eu... Então, bom, para quem não me conhece, eu. Deixa eu tomar um golinho d'água, estou com a garganta seca. Então, para quem não me conhece, eu sou nutricionista há 12 anos e faço atendimento na parte de pré e pós-operatório aqui na Dalag Manfrim e também atendimento para emagrecimento, mas a minha especialização é intestino, tá? E aí, então, quem faz o acompanhamento aqui, que é individualizado, sabe que tem o cardápio, que é feito dentro da rotina do paciente, com os alimentos que ele gosta. E todos os meus pacientes têm essa questão de uma vida social ativa. Então, viaja, ou come fora em restaurante, ou tem algum evento, e isso não tem problema nenhum. Tá? Até é isso que eu quero ensinar para vocês, que não existe alimento proibido. Então, quando surgiu o convite da doutora Ana Carolina e da doutora Heloíse para montarmos a Semana do Emagrecimento Saudável, por conta da quarentena, que está todo mundo estressado, comendo, uns não estão fazendo atividade física, eu gostei muito, porque hoje existe muita questão do terrorismo nutricional, né? Então, eu sempre recebo mensagem lá no Instagram, tal alimento atrapalha no emagrecimento, o que você acha desse alimento? Será que eu coloco? Então, eu quero explicar para vocês que não existe um alimento vilão, existe um contexto do que vocês estão se alimentando durante o dia, tá? E tudo isso é individualizado, que é o que eu vou explicar para vocês. Esse curso, tanto hoje como amanhã, eu quero que vocês tenham mais autonomia e que vocês tenham uma melhor relação com a comida, tá? Então, Fer, eu não abro mão de um chocolate. É possível colocar isso dentro da sua alimentação, desde que você entenda qual que é a sua individualidade. E eu quero que vocês saibam o que são os macronutrientes, que são os nutrientes que oferecem energia para o organismo de vocês, tá? Então, assim, é possível perder peso, emagrecer, comendo alimentos que você goste, em equilíbrio, lógico, né? E eu quero que vocês conheçam quais são esses alimentos, o que vocês devem mudar na alimentação de vocês, tá? Então, eu vou passando aqui que
Eu acho que tem um delay na hora de passar os slides, que eu estava assistindo a aula da doutora Ana Carolina ontem. Deixa eu ver se eu... Foi. Aqui eu fiz um roteiro do que seria apresentado hoje, então explicar que não existe essa questão de dieta restritiva, e isso só atrapalha na relação, né, com a comida, que é aquela questão do terrorismo nutricional. Olha, não come esse alimento, que esse alimento faz mal, que esse alimento engorda. Então, guardem de uma vez por todas, não existe um alimento vilão, não é um alimento que vai fazer você engordar, tá? É um contexto, é o que você tem costume de comer no dia a dia. E que cada um tem um metabolismo, tá? Então, o meu metabolismo é diferente de uma pessoa que trabalha o dia inteiro em pé, um idoso. Então, cada um tem um metabolismo e cada um tem uma necessidade energética. Então, a minha dieta não serve para a doutora Ana Carolina, por exemplo. A minha dieta não vai servir para a doutora Heloísa. Então, cada um tem o seu metabolismo, tá? E que é possível, sim, vamos supor, eu não abro mão de tomar um chopp no final de semana, eu não abro mão de comer uma pizza. Então, isso é possível de colocar dentro da sua alimentação, desde que você tenha equilíbrio, que você saiba as quantidades que você precisa consumir por dia, que é o que eu quero passar para vocês hoje, tá? E para dar um pontapé inicial nessa mudança, que eu acredito que quem esteja aqui hoje fazendo, né, quem fez o curso do emagrecimento só está fazendo o curso nessa semana, tem algum objetivo e tem necessidade de fazer alguma mudança. E para a gente dar um pontapé inicial, essa parte prática, eu vou ensinar como que vocês vão fazer a avaliação física em casa, para ver qual que é o peso que vocês estão hoje, aí eu vou passando isso conforme aqui na aula, tá? Então, deixa eu passar aqui o slide. Ele tem um delay aqui, o slide. Foi. A Elo entrou, acabei de ver. Elo, tudo bem? Então, vamos falar dessa questão de terrorismo nutricional, que eu acabei de dizer. Não existe um alimento proibido. Então, tem muita gente que tem medo de comida. Olha só a pergunta que eu recebi esses dias. Se a banana engordava no pós-treino. Né? E eu falei, gente, como assim, né? Por que a banana? Tem gente que não come pão, porque fala que o pão emagrece, que o pão engorda, não mistura lá, não come mais o arroz e feijão, e desde quando eu tirei o arroz e feijão e eu comecei a perder peso. Então, eu recebo várias perguntas, várias mensagens dessa forma. Então, isso não existe, tá? Não é só porque você está de dieta que você vai ter um alimento que vai comer só porque está de dieta. Ah, hoje eu vou comer pão porque eu não estou de dieta. Isso não existe. É possível colocar esses alimentos na rotina alimentar desde que esteja dentro da contagem de macronutrientes necessária para vocês, tá? E aqui, do outro lado, eu coloquei, então não é necessário cortar os alimentos favoritos da dieta, tá? De forma controlada e nas quantidades que você precisa, porque cada um tem um metabolismo, você pode sim colocar esses alimentos, desde que nós não vamos extrapolar, né? Sempre ficar colocando besteiras. Eu vou explicar o termo besteiras na nossa alimentação, tá? Entendam que funciona da seguinte forma, ó. O nosso corpo, ele é uma máquina, tá? Ele é vamos fazer uma analogia. O nosso corpo, ele é um carro e ele precisa de energia. Aqui na tela, eu mostrei para vocês, todo mundo tem uma taxa metabólica basal. Então, essa máquina precisa de uma energia mínima para sobreviver. Então, só a questão de dormir, eu preciso ter energia, eu preciso oferecer energia para o meu corpo, tá? E também existe o efeito térmico dos alimentos. Então, quando eu como algum tipo de alimento, o meu corpo ele gasta energia também para fazer a quebra desses alimentos. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu como proteína ou alimentos ricos em fibras, o meu corpo ele gasta mais energia para fazer a quebra desses alimentos. Isso é muito interessante também. E tem o fator de atividade física. Então, vamos supor, eu trabalho o dia inteiro sentada. Muito diferente de uma pessoa, vamos supor, uma garçonete, que trabalha o tempo todo em pé, uma pessoa que trabalha em fábrica, que fica se movimentando o tempo todo. Então, ele tem um gasto energético maior que o meu. Né? Então, vocês estão entendendo que os metabolismos são diferentes e individualizados? Fora quem também faz o exercício físico, quem vai na academia, quem faz uma corrida, uma caminhada.
E aqui vocês têm que entender que eu preciso fornecer energia para o meu corpo para que ele funcione bem. Então, quando alguém chega e fala assim, nossa, eu estou desanimada, eu acordo mal, eu não tenho vontade de fazer nada, eu tenho que avaliar o consumo alimentar desse paciente, porque às vezes ele não está oferecendo nem o mínimo que é essa taxa metabólica basal, que é o repouso. Então, quando alguém pega e fala assim, olha, eu peguei uma dieta numa revista de 1.200 calorias, eu fico um pouco assustada, porque às vezes o 1.200 calorias é o mínimo, não é nem o mínimo que ele precisa. Então, é claro que essa pessoa vai ter queda de cabelo, vai estar constantemente cansada, a hora que vai fazer um exercício físico, baixa pressão. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que não existe dieta receita pronta. Existe uma alimentação individualizada dentro do gasto energético que você precisa. Tá? Aí aqui é aquela pergunta, quanto, então eu tô falando do metabolismo, deve estar todo mundo perguntando, quanto será que eu preciso ingerir para emagrecer, né, para não engordar? Aqui eu vou ensinar para vocês como fazer o gasto energético basal, tá? Que é o mínimo que vocês precisam por dia, e eu quero que vocês entendam que vocês nunca, jamais vocês podem consumir menos que essa quantidade que é o basal de vocês, tá? E tudo isso vai variar de sexo, idade, a estatura, o peso do paciente e o nível de atividade física. Né? Igual eu falei, quem trabalha sentado, o gasto energético é menor de uma pessoa que trabalha em pé, em constante movimento. Uma mulher tem um gasto energético diferente de um homem, um adulto tem um gasto energético diferente de um idoso. Então, cada um tem um gasto energético. Tem site que vocês podem fazer avaliação. Quem é paciente aqui, eu faço avaliação individualizada, até mostro para o paciente, ó, teu basal é esse, eu não posso diminuir teu valor calórico, tem que ser esse valor, tá? Então, isso é individualizado, mas eu vou ensinar para vocês como que é possível fazer esse cálculo, tá? Então, eu mostrei para vocês que o corpo é uma máquina e o corpo de vocês precisa de energia para funcionar. Agora, de onde que vem essa energia? Né? Essa energia que meu corpo precisa para funcionar vem das calorias. Então, o que que é caloria? É a quantidade de energia que um alimento fornece. Então, quando eu estou ingerindo algum alimento, ele está me oferecendo energia, tá? E aí tudo depende também da qualidade do alimento. Então, quando a gente fala assim, que eu falei besteiras, eu falei, ó, vou até explicar o termo besteira, que é o seguinte: quando eu uso o termo besteira, eu estou dizendo assim, eu estou comendo muito alimento industrializado. Vou dar um exemplo de um chocolate. Esse chocolate, ele me oferece um açúcar refinado, ele me oferece poucos nutrientes, diferente se eu estivesse comendo uma fruta, uma verdura, um legume que tem um monte de vitaminas e minerais, tá? E aí a energia é diferente de um alimento para o outro, tá? Um alimento com fibras me dá mais saciedade, diferente desse alimento que é rico em açúcar, que daqui a pouco eu vou estar com fome de novo. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: para perder peso, não é um alimento que está me dificultando emagrecer. Ah, eu tirei o arroz e o feijão e aí eu comecei a perder peso. Eu parei de comer pão, eu emagreci. Não é isso. Para perder peso, o importante é consumir menos calorias do que eu preciso. Agora entenda o seguinte, eu vou voltar naquela primeira imagem nessa imagem aqui. Não é consumir o mínimo que eu preciso, é consumir o gasto total, que é essa imagem total aqui que vocês estão vendo na tela. Opa. Que é essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Se eu começo a fazer uma dieta abaixo do mínimo, abaixo do que eu preciso, o meu corpo automaticamente vai entrar em estado de estocagem. E aí eu entro no efeito platô, eu não consigo emagrecer mais. Porque o meu corpo fala, pelo amor de Deus, ela não está me oferecendo o mínimo de energia que eu preciso. Então eu vou estocar. Então, sempre que a gente vai fazer uma dieta para emagrecimento, eu tenho que ver quanto que eu gasto total no dia, do que eu estou consumindo, se eu trabalho sentado ou em pé, se eu faço atividade física, e daí começar a baixar as calorias e eu vou analisando como meu corpo vai respondendo. Tá? Então, guardem isso para a vida. Perder peso, eu preciso consumir menos calorias do que eu preciso total no dia, tá?
não é um alimento, tá? Eu vou tirar esse alimento. Então, quando alguém fala, eu tirei o arroz e feijão, não é que foi o arroz e feijão, que não eram eles os vilões da alimentação, é porque ele diminuiu quantidade. E aí, automaticamente, começou a consumir menos calorias e começou a perder peso, tá? Agora, quais são os nutrientes que oferecem calorias? São os macronutrientes. Os macronutrientes são os nutrientes que têm maior quantidade nos alimentos, tá? Então, são eles as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Amanhã eu vou entrar em maiores detalhes quais são as fontes desses nutrientes, tá? Mas cada um tem uma função no meu organismo. Proteína, quem aqui é paciente de cirurgia plástica sabe que tem um cardápio que é o hiperproteico, que tem uma quantidade de proteína bem alta, porque eu preciso de proteína que ela faz a composição de tecido. Então vamos pensar o seguinte: cabelo é proteína, unha é proteína, cicatrização num pós-cirúrgico, eu preciso de proteína, colágeno é proteína. Então, quando alguém me fala, eu estou com queda de cabelo, além de analisar os exames laboratoriais, eu tenho que verificar se esse paciente está consumindo proteína adequadamente. E um outro detalhe é que, se eu não tenho consumo adequado de proteína, eu começo a perder massa muscular. E perder peso, emagrecimento saudável eu perco gordura, eu jamais perco músculo. Músculo é qualidade de vida. Eu só me movimento porque eu tenho músculo. Então, imagina só, que eu não estou consumindo a quantidade de proteína adequada na minha alimentação, mulher, né? Acho que a maioria aqui que está assistindo a aula são mulheres. Mulher, a partir dos 40 anos, né? Nós começamos a perder massa muscular. Normal, tá tudo bem. Agora, imagina que eu já não consumo proteína adequadamente. Aí começa aquela questão da flacidez, já não faço atividade física. E então eu preciso, esse nutriente, proteína, é um nutriente que eu preciso adequar na minha alimentação sempre. É o primeiro nutriente que eu faço o cálculo dentro de um cardápio de um paciente numa alimentação individualizada, tá? Depois vem os carboidratos, que virou um grande vilão na nossa alimentação. Todo mundo começou a fazer a dieta low carb, alguns até a dieta no carb, mas eu preciso de carboidrato, principalmente agora na época da quarentena, que o pessoal ficou em casa, estressado, né, sem saber o que ia acontecer, e aí eu vi que muitos começaram a cortar o carboidrato. Vou dar um exemplo de fonte de carboidrato: arroz, os cereais, frutas, verduras, legumes, e tem os industrializados, né? Tudo que tem farinha branca ali é fonte de carboidrato. Os bolos, os pães, né? Os doces. Aí eu vi o pessoal começou a cortar o carboidrato. Entende o seguinte: o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele tem uma alta das 4 às 6 horas da tarde. Pensa que eu cortei carboidrato o dia inteiro, porque eu não quero engordar, porque o carboidrato é o vilão, né? Todo mundo começou a falar que o carboidrato era o vilão, aí começa a cortar o carboidrato da alimentação. E é ele que regula o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí chega final do dia, não comeu carboidrato o dia inteiro, o que acontece? Come a parede com chocolate, né? Quer comer tudo quanto é doce, porque o corpo precisa. Gente, o nosso corpo, o nosso organismo, ele dá sinais quando ele precisa. Igual eu falei, quando a gente consome pouca proteína, claro que vou avaliar exames laboratoriais, pode ser que eu tenha queda de cabelo, a unha fica quebradiça, eu tenho uma flacidez, mas é porque eu não estou ingerindo nutriente corretamente, tá? Então, cada um tem uma função. Carboidrato, ele é essencial para quem faz atividade física, porque ele é uma das principais fontes de energia. Então, quem faz uma dieta low carb, que vê na internet, tira esse nutriente da alimentação, né, baixa a quantidade dele, não consegue ter um treino eficiente. Aí vai lá, passa mal, baixa pressão, porque isso não está adequado dentro da alimentação, tá? E as gorduras, é essencial ter o consumo de gordura, também depende se a gordura é boa ou ruim. As gorduras boas, elas são anti-inflamatórias para o nosso organismo, um exemplo é o ômega 3, e eu preciso de gordura para regular o hormônio. Tanto que mulher que tem pouca gordura corporal, a composição corporal, o percentual de gordura é muito baixo, tem amenorreia, não tem a menstruação, tá? Então, nós temos necessidade desse hormônio, sim, principalmente na regulação de hormônio. Esse nutriente para regulação de hormônio. Tá? Então, eu passei aqui os 3 macronutrientes, que são eles que oferecem energia. São eles que dão calorias para o meu corpo, para a minha máquina funcionar. Tá? Eu fiz aqui uma imagem, até se vocês quiserem tirar uma foto,
porque tem os alimentos que são fontes de carboidratos, tem os alimentos que têm carboidratos e proteínas, tem os alimentos que maior parte são proteínas, né? E também tem os alimentos que têm gordura e proteína, ou alimento que só tem gordura, e tem aquele alimento que é o carboidrato e a gordura. Eu sempre brinco. Tem açúcar, beleza. Tem gordura, tem beleza. Mas quando junta o carboidrato e a gordura, aí ferrou com tudo, que é bolacha, sorvete, chocolate, que o sabor, né, é palatável, a gente gosta, a gente come sem ver. E aí eu coloquei aqui para vocês terem uma noção quais são os alimentos fontes de cada nutriente. E eu quero que vocês comecem a observar a partir de hoje se esses alimentos que estão aqui, ó, da proteína, coloquei as proteínas magras, tá? Peito de frango, patinho moído, filé de tilápia, o queijo cottage light, né? Iogurte sempre lembrando os que têm apenas 2 nutrientes, ou o ovo, clara de ovo, whey protein. Quanto que vocês têm consumido disso no dia? Então, é o que eu expliquei. Vocês vão verificar qual que é o basal, e eu quero que vocês comecem a avaliar quanto que vocês têm consumido de proteína por dia. Será que esse nutriente está adequado na alimentação de vocês? Então, guardem essa imagem, tirem uma foto dessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, tá? Porque a proteína ela é essencial, principalmente agora, para manutenção de massa muscular, porque tem muita gente que não está treinando, tá? O exercício físico, ele ajuda a ganhar músculo, tá? É mecânico a ganho de massa muscular. E a proteína é o substrato, é ela que vai fazer a manutenção dessa minha massa muscular, tá? Agora, então, hoje, a aula de hoje é uma aula bem rápida, que eu quero que vocês entendam, que o corpo de vocês é uma máquina. Quais são os nutrientes, né? Os macronutrientes são eles que oferecem energia para o corpo de vocês e que vocês jamais vão oferecer o mínimo que o corpo de vocês precisa. Então, eu vou passar um aplicativo, vocês vão fazer o cadastro nesse aplicativo, até quem quiser fazer o download dele, é um aplicativo que se chama Fat Secret. Eu vou colocar aqui, ó, é esse aplicativo que eu gostaria que vocês fizessem o download, baixar no celular. E a hora que vocês fizerem a instalação desse aplicativo no celular, vocês vão entrar em cada tela e vocês vão fazendo um cadastro pessoal. Ele vai perguntar nome, é gratuito esse aplicativo, tá? Nome, data de nascimento, sexo, são informações que ele precisa para saber o gasto energético de vocês. Tá? Então, esse aplicativo já vai fazer o cálculo da taxa metabólica basal e lá você vai colocar qual que é o seu objetivo no Fat Secret. Se você quer ganhar peso, se você quer fazer manutenção de peso ou se você deseja perder peso. Tá? Acredito que quem esteja aqui assistindo a aula, pela semana do emagrecimento, o objetivo é perder peso. Então, conforme vocês vão selecionando essas opções, ele vai falar, olha, para você perder peso, o correto é consumir tantas calorias. O aplicativo já vai fazer isso para vocês. E por que eu estou passando isso do Fat Secret? Que eu quero que amanhã vocês comecem a inserir os alimentos que vocês estão consumindo. Por quê? No final do dia, ele vai fazer ele passa um resultado de quanto que vocês consumiram dos macronutrientes. Então, vocês vão ter uma avaliação de quanto que vocês estão consumindo de calorias e uma adequação de proteínas. Vocês não vão saber nada ainda desses cálculos que eu vou passar amanhã, mas anotem no papel, amanhã, antes da aula, quanto que vocês consumiram de calorias e quanto que vocês consumiram em gramas os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Que aí eu quero que vocês comecem a ter uma noção do que vocês estão consumindo, entendeu? E guardem, perder peso, eu só perco peso porque eu consumo menos calorias do que eu preciso. Só que eu não posso perder massa muscular. E como que eu vou descobrir isso? Se eu estou consumindo a quantidade de proteína adequada. Amanhã eu vou ensinar vocês a calcularem quanto que cada um individualmente, quanto precisa de proteína. Tudo bem? Então eu deixei aqui o aplicativo, o Fat Secret, para vocês baixarem ele no celular. Essa vai ser uma tarefa.
E agora eu vou, o pontapé inicial, que é obrigatório, é fazer avaliação física. Deixa eu voltar aqui na tela da avaliação. Ó, que vocês precisam? De uma balança. Se alguém não tiver uma balança e puder pesar numa balança sempre a mesma, numa farmácia, o ideal seria fazer a avaliação logo de manhã, antes de consumir algum alimento, porque no final do dia a gente tem uma mudança de peso, é normal. Tem paciente que tem diferença até de meio quilo do começo do dia até o final do dia. Uma balança, uma fita, pode ser essa fita dessa foto, ó. Igual essa fita como se fosse de costura, porque eu quero que vocês vejam qual que é a circunferência abdominal. Passa depois do valor o correto que seria. Então, nós vamos precisar de uma balança para saber qual que é o peso, uma fita para fazer algumas circunferências e foto. Por que eu estou falando da foto? Ontem até a doutora Ana Carolina falou dessa questão da balança. Gente, balança não é, ela é só um número. Ela é só um número. A melhor evolução é foto. Eu adoro tirar foto para ver resultados em cada avaliação. Por quê? O peso na balança, principalmente na mulher, altera muito a questão de mulher no ciclo menstrual. Muda o peso. Quem consome muito carboidrato, o próprio nome já fala, hidrato, ele hidrata. Então, quando eu como um pãozinho, ontem a doutora Heloísa estava comendo pizza, né? Pode ser que no outro dia sinta um pouco de retenção. E é normal, não quer dizer que você ganhou gordura, tá? Não significa que você, engordei. Então, a balança, eu falo de pesar só para ter uma noção. Deixa eu ver que peso que eu tô. Porque eu preciso desse peso para descobrir quanto que eu preciso de proteína. Só isso, tá? Mas o que eu mais gosto é foto. E roupa. Foto e roupa. Eu falo que a melhor balança é foto e roupa. Então, vocês vão fazer essa avaliação física. E uma outra ferramenta que eu preciso, que eu até mostrei hoje no Instagram, seria essa balancinha aqui, ó, para pesar alimentos. Por quê? Muita gente fala assim, Fer, eu me alimento super bem, a minha alimentação é super saudável. Eu como só comida de verdade, eu não como nada de alimento industrializado. A alimentação saudável não significa comer à vontade. Então, às vezes eu como muito bem, mas eu não estou sabendo dosar, entendeu? Então, essa quantidade está interferindo no valor de calorias. Acabo consumindo mais do que eu preciso e eu ganho peso. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Uma vez uma paciente relatou que ela, mesma coisa, Fer, meu peso estagnou essa semana, não sei o que aconteceu. E aí eu perguntei para ela, como que tá a tua rotina? Ela falou, eu acordo e comendo comida de verdade mesmo. Come super bem, aliás. Aí, no lanche da tarde, ela estava comprando um pacotinho de amendoim. Vou explicar isso amanhã para vocês. Amendoim, o nutriente, maior quantidade é gordura, que é o nutriente mais calórico. A hora que eu fui calcular isso, o pacotinho de amendoim que ela estava comendo, que cabia na palma da mão, era pequeno, tinha 600 calorias. Muita caloria, né? Era o equivalente do jantar. Então, ela comia um pacotinho de amendoim à tarde e à noite chegava e fazia o jantar. O peso dela estagnou, né? Então, assim, é saudável? É saudável, mas não significa que ela poderia comer à vontade, tá? Então, a balancinha ajuda muito, tá? Então, existe um paradoxo que na internet, esses dias eu até vi uma frase falando, nunca se procurou tanto por dieta saudável, por alimentação saudável, e a população está cada vez mais obesa. Porque quando a gente procura na internet uma dieta, todo mundo começa a seguir dietas da moda, só que essa dieta não é para mim, né? Não é uma dieta individualizada. E aí, essa questão também da busca de um corpo, do estético, né? Eu quero ter o corpo igual da blogueira. Não é a minha realidade, né? E então uma questão que a gente tem que começar a pensar: será que isso é para mim? E é isso que eu quero ensinar para vocês: como fazer essa alimentação individualizada com as necessidades qual a necessidade, qual a quantidade que você precisa. E aí você vai ter uma relação melhor com a alimentação, tá? Bom, então as ferramentas: uma balança, a fita para fazer os perímetros,
a balancinha de comida. Quem é de Maringá, até coloquei hoje, o pessoal do Multicoisas, eles vão dar 5% para quem está fazendo o curso e fizer a compra lá com eles, tá? 5% de desconto para ter essa balancinha. E também a foto. E o celular para baixar o aplicativo. Então, são essas ferramentas que nós vamos precisar para esta semana, tá? Amanhã eu vou explicar para vocês sobre melhor os macronutrientes, as quantidades, quanto que eles oferecem de calorias, quais que são interessantes colocar na alimentação. Lembrando que nunca, jamais, não vai existir alimento proibido. Não existe alimento proibido. Existe aquele alimento que se fala, não, esse alimento é legal, eu vou colocar ele, porque quando você entende o que você está ingerindo, o que você está colocando para o seu organismo, fica mais fácil, você ter uma melhor adesão, tá? E aí eu vou explicar também da questão do 80-20, que a Elô comeu pizza ontem, eu falei, Elô, tá comendo pizza, mas no sábado vai ser vida normal, né? E até a doutora Ana Carolina recentemente publicou que estava tomando o cappuccino aqui e tudo bem, né? Ela falou, de vez, não é todo dia que ela toma o cappuccino, mas quando ela tem vontade, ela toma esse cappuccino, tá? Agora eu vou passar aqui uma foto a tela de como que vocês vão fazer a avaliação. Se vocês quiserem tirar foto também, tá? Então, aquele mesmo esquema, ó, vai fazer a avaliação logo de manhã, sempre na mesma balança, se possível sem roupa, marca o peso, circunferência. Tem uma circunferência que eu gosto muito, que é a circunferência abdominal, que fica bem rente ao ponto do umbigo para saber a circunferência, vamos passar para vocês o resultado amanhã, para avaliar se não tem risco cardíaco. É muito importante essa circunferência da circunferência abdominal, essa medida. E as fotos. Então, uma foto de frente, uma foto de lado e de costas. E é interessante que quando começa a perder peso, a maior evolução que eu vejo é dobrinha nas costas, para quem tem, e isso incomoda, e o rosto, gente, o rosto muda muito quando a gente começa a perder peso. E na roupa, né, a gente começa. Então, assim, até às vezes o peso não muda na balança, quem está fazendo atividade física, mas sente, vê que o corpo mudou, vê que na roupa já mudou isso, tá? Bom, espero que vocês tenham visto aqui, tirado a foto desse slide para vocês fazerem a avaliação. E por fim, o Fact Secret, né? Que é o aplicativo que eu gostaria que vocês fizessem o download. Deixa eu só verificar aqui. A Vladia só perguntou aqui a questão da balança. Já falei que em lojas de utensílios para casa. Aqui em Maringá eu encontrei no Multicoisas, tá? Bom, e o aplicativo. Vou encerrar a minha aula de hoje por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, com certeza vão surgir dúvidas na hora de colocar os dados no Fed Secrets. E aí eu vou ensinar também como fazer a pesagem do alimento. Deixa eu só colocar um vídeo aqui rapidinho para vocês, só um instante. Para mostrar como que vocês vão fazer a pesagem, porque o pessoal às vezes tem dúvida, questão, deixa eu diminuir aqui o slide. Foi. Como que eu vou pesar? Eu peso o alimento pronto? Vocês conseguem... Eu vou colocar o vídeo aqui. Ver o que vocês me falam.
Vocês ouviram bem a explicação do vídeo que eu coloquei agora? Explicando como pesar o alimento. Então, o exemplo aqui do kiwi. Se eu coloco o kiwi todo com casca, ele tem um peso. Então, eu tirei a casca depois que eu fiz a pesagem, tá? E assim é o mesmo para o peito de frango. Vocês vão fazer a pesagem dele depois de pronto, tá? Depois lá o vídeo estava sem som, eu vou ensinar como fazer a pesagem no meu Instagram. Não sei se vocês têm o Instagram, vou colocar aqui no final. E aí eu vou explicar passo a passo de como fazer a pesagem e até como que vocês vão colocar os alimentos no aplicativo. Pode ser? Posso deixar combinado dessa forma? Que aí eu já coloco, eu ensino como fazer a pesagem e também como que vocês vão inserir os alimentos no aplicativo. Eu gostaria que amanhã vocês já começassem a fazer isso. Porque aí amanhã à noite, na segunda aula, eu quero que vocês tenham uma base. Vocês vão tomar um susto. Quanto que vocês estão consumindo realmente, tá? E a questão, se vocês estão batendo nutriente proteína. Aí eu vou ensinar isso na aula de amanhã para não ficar muito extenso, tá? Mais alguma dúvida? Posso encerrar por aqui? Meninas, ó, eu até coloquei, me inspirei na doutora Ana Carolina, que ela sempre estava colocando umas frases. Eu tenho, na quarentena, eu ganhei um livro muito legal, que é esse livro aqui, do Nuno Cobra, que ele foi não sei se alguém já leu, A Semente da Vitória. Não sei se está dando para ver bem. Ele foi o treinador do Ayrton Senna. E é tão interessante esse livro, porque a hora que eu falo assim, de pesar o alimento, você pode falar, pesar alimento e colocar isso no aplicativo é sair da zona de conforto, né? Primeiro dia é difícil? Primeiro dia é difícil. Mas tem aquela, eu vi uma frase esses dias que era, a única jornada impossível é aquela que você nunca começa. Então, o primeiro dia pode ser, não, é chato ficar pesando. No segundo dia, aí amanhã vocês vão ver como que tá essa alimentação. Aí vocês vão falar, não, eu tô errando aqui. Segundo dia, vai. E vai virar hábito. Até vocês entenderem o que vocês estão consumindo, onde que está o erro, tá? E aí ter uma melhor relação com a comida. Então, quando você está... Eu coloquei aqui uma frase do livro, que é do Nuno Cobra, que ele fala, quando a pessoa está animada diante de um objetivo e vibra com cada pequena conquista, todas as coisas necessárias ao seu processo são aceitas e ficam mais fáceis de realizar. Na hora que você começa a ter um resultado, que você fica feliz, poxa, consegui, bati o valor de proteína que eu precisava, adequei meu valor de calorias, comecei a perder peso, gente, a gente não consegue parar mais. E isso faz um bem danado, né? Então, eu gostaria que a partir de amanhã vocês começassem a usar o aplicativo Fat Secret, colocassem os alimentos que vocês vão consumir durante o dia, e aí eu espero aqui no final, amanhã às 7 novamente, que a aula será bem mais completa. Vou falar novamente dos macronutrientes, a questão de calorias, o que vocês podem estar errando nessa questão da ganho de peso, tá? E aí mais algumas outras tarefas e vou tirar mais dúvidas. Acho que é isso, fico por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês por estarem aqui agora nesse final de noite, buscando conhecimento e participando da Semana do Emagrecimento Saudável, tá? Então, espero vocês amanhã mais uma vez. Tchau!